Uma mulher de 26 anos é encontrada morta em sua casa, em circunstâncias que, à primeira vista, parecem indicar um trágico ato de desespero. O cenário é um misto de confusão e pesar, mas a polícia, após uma investigação inicial, decide encerrar o caso, acreditando que a jovem tomou uma decisão fatal por conta própria. No entanto, o que parecia ser uma história resolvida ganha uma reviravolta surpreendente à medida que novas evidências começam a surgir, revelando camadas ocultas que questionam a verdade por trás de sua morte. Kristen Trickle nasceu no dia 20 de agosto de 1993, em Camp Pendleton, Califórnia. Sua infância foi marcada por desafios significativos, que começaram ainda muito cedo. Quando Kristen tinha apenas 2 anos, sua mãe a abandonou, deixando-a sob os cuidados de seu pai, James. James era um homem que lutava contra uma doença grave, o que tornava ainda mais difícil o cuidado e a criação de seus filhos. Apesar das dificuldades de saúde, ele tentou fazer o melhor possível para criar Kristen, oferecendo-lhe o apoio que podia, mas a situação era precária e cheia de desafios. A vida de Kristen tomou um rumo ainda mais sombrio quando, aos 15 anos, seu pai faleceu. A perda de James deixou Kristen desamparada, sem apoio familiar direto. Ela se viu, então, na responsabilidade de lidar com o luto e as dificuldades da vida sem a figura paterna, o que deve ter sido uma experiência profundamente impactante. Além disso, Kristen tinha um irmão mais novo, que também foi afetado por essa tragédia familiar. Após a morte de seu pai, o irmão foi enviado para um lar adotivo, separando-se de Kristen. Não se sabe muito sobre o paradeiro do irmão após essa separação, mas é possível que a ausência de sua mãe e a distância do irmão tenham deixado Kristen ainda mais isolada em sua jornada. A separação de sua família e a falta de uma rede de apoio constante moldaram sua personalidade de maneira significativa, levando-a a procurar segurança e pertencimento em outras relações ao longo de sua vida. Aos 17 anos, Kristen Trickle enfrentou mais uma grande mudança em sua vida. Depois da morte de seu pai e da separação de seu irmão, ela foi acolhida pelos tios Dellen e Brant Rice, que moravam em Hays, Kansas. Eles já tinham 3 filhos, e ao se mudar para sua casa, Kristen passou a ser tratada como uma irmã mais velha para eles. O ambiente familiar que encontrou ali foi fundamental para seu desenvolvimento emocional. Seus tios a apoiaram durante essa fase difícil, oferecendo-lhe estabilidade, carinho e, principalmente, a oportunidade de crescer em um ambiente saudável, longe das dificuldades anteriores. Para Kristen, essa mudança representou uma chance de recomeço, um novo capítulo onde ela não se sentia mais sozinha, mas parte de uma família que a tratava com amor e apoio. Durante seu tempo com os tios, Kristen se destacou pela sua dedicação aos estudos e pelo comportamento exemplar. Ela completou o ensino médio na Hays High School em 2013, um marco importante em sua vida, dado o contexto de desafios que enfrentou desde sua infância. Sua formação escolar foi apenas o começo de suas aspirações mais amplas. Após a formatura, Kristen continuou seus estudos e ingressou no North Central Kansas Technical College, onde cursou administração de empresas. Ela sempre demonstrou grande interesse em áreas de gestão e organização, e seu curso foi um reflexo dessa dedicação em buscar um futuro melhor para si mesma. Para apoiar suas finanças durante o período de estudos, Kristen procurou um emprego. Ela trabalhou em uma clínica veterinária, onde sua paixão pelos animais pôde ser vivida no dia a dia. Seu amor por cães e gatos sempre foi uma característica marcante, e essa experiência no ambiente veterinário lhe proporcionou a oportunidade de cuidar dos animais e aprender mais sobre o que poderia ser uma futura carreira. Mais tarde, Kristen também trabalhou no Walmart, onde se tornou uma funcionária dedicada, sendo descrita por seus colegas como alguém gentil, responsável e sempre disposta a ajudar. Durante esse tempo, Kristen sonhava em abrir um próprio negócio voltado para o cuidado e bem-estar dos animais, o que estava em consonância com sua paixão e com o objetivo de criar uma carreira que pudesse combinar sua natureza carinhosa e sua vontade de ter um impacto positivo no mundo. Esses anos de sua adolescência e começo de vida adulta, com a mudança para a casa dos tios e a imersão em novos ambientes de aprendizado e trabalho, foram cruciais para moldar a jovem Kristen. Ela se transformou em uma pessoa mais independente, confiante e com uma visão clara sobre o que queria para o futuro, ao mesmo tempo em que, pela primeira vez, se sentia verdadeiramente acolhida e segura. Kristen conheceu Colby quando ambos tinham 18 anos, após se encontrarem em sua igreja local, onde Colby tocava guitarra e se destacava na banda de adoração. A atração entre eles foi imediata, especialmente por causa da habilidade musical de Colby e a química que eles desenvolveram rapidamente. Ele compunha suas próprias músicas e isso encantou Kristen, fazendo com que se aproximassem ainda mais.
A relação deles foi marcada por um romance apaixonado, e logo depois de se conhecerem, começaram a namorar. O relacionamento foi crescendo e, após alguns anos de namoro, Kristen e Colby se casaram em 25 de abril de 2014. O casamento parecia ser o começo de uma nova etapa feliz para os dois. Eles se mudaram para Kansas City, onde Colby se alistou na reserva do exército, buscando construir uma carreira estável. Kristen, por sua vez, continuou seu trabalho em uma clínica veterinária, profissão pela qual sempre foi apaixonada. Ela se dedicava aos animais, tinha 2 cachorros que tratava com muito carinho e amor, e sentia satisfação em seu trabalho, o que a fazia otimista sobre o futuro. Embora o casal fosse jovem, seus planos para o futuro pareciam sólidos. Colby, com o apoio de Kristen, estava tentando se estabelecer profissionalmente, enquanto ela se via realizando seu sonho de trabalhar com os animais. No entanto, a vida conjugal não foi tão tranquila como se imaginava. O controle de Colby sobre Kristen, inicialmente visto de forma mais sutil, foi crescendo com o tempo. Ele demonstrava uma necessidade constante de controlar suas ações, como por exemplo, cobrando dela respostas imediatas às suas mensagens e ligações, o que gerava estresse e começava a sufocar Kristen. Esse comportamento controlador e possessivo de Colby foi se tornando uma constante, afetando diretamente a felicidade e o bem-estar de Kristen. Os primeiros sinais de tensão no relacionamento começaram a surgir quando Kristen se afastou de sua família e amigos devido ao comportamento de Colby. Ela começou a se sentir cada vez mais isolada, principalmente após o casal retornar para Hayes, onde reataram contato com seus tios, Brent e Dellen Rice, que tinham sido figuras centrais no apoio emocional e familiar de Kristen durante sua adolescência. Foi durante essa fase que o comportamento de Colby se tornou ainda mais visível e preocupante para a família de Kristen. Seus tios começaram a perceber que Kristen estava se tornando mais reservada e menos alegre, e notaram que ela estava em uma relação cada vez mais difícil de lidar. Colby, por sua vez, parecia pressioná-la a se afastar ainda mais de seus entes queridos. Kristen, antes tão otimista e cheia de planos, passou a mostrar sinais de frustração e cansaço. Ela expressou preocupações sobre a relação, especialmente sobre a dificuldade em lidar com a natureza controladora de Colby. Kristen estava se tornando mais assertiva, e seus tios perceberam de uma conversa em que ela disse que estava decidindo tomar controle da situação, o que indicava que ela estava tentando recuperar um pouco da independência que perderá ao longo dos anos. Essa mudança no comportamento de Kristen foi observada mais de perto, e ela começou a se afastar emocionalmente de Colby. No entanto, seu desejo de liberdade era ainda confuso, já que ela tinha planos para o futuro, incluindo a realização de um projeto de hospedagem para animais, algo que ela estava determinada a concretizar. Kristen tinha até mesmo encontrado um imóvel para comprar, um pequeno lugar com um celeiro, onde ela queria abrir seu negócio. Esse sonho de ter sua própria empresa, cuidando de animais, era algo que a mantinha motivada e esperançosa, apesar das dificuldades no casamento. O comportamento controlador de Colby, no entanto, dificultava qualquer avanço nessa direção. Ele se opunha à sua independência, criando um ambiente de pressão emocional constante, o que deixou Kristen mais distante de suas próprias aspirações. A relação deles passou a ser um ciclo de frustração e desconfiança. Colby, embora ainda demonstrasse carinho em certos momentos, estava se tornando cada vez mais possessivo e manipulador, o que afetava negativamente a relação. A falta de liberdade de Kristen, sua incapacidade de se conectar plenamente com seus objetivos, e o clima crescente de tensão dentro do casamento culminaram em um casamento marcado por desentendimentos e uma atmosfera emocionalmente carregada. Na manhã de 31 de outubro de 2019, por volta das 5h37, Colby Trickle fez uma ligação desesperada para o 911, chorando e alegando que sua esposa, Kristen, havia se suicidado com revólver .357. Ele relatou que ela disparou contra o próprio queixo. Durante a chamada, sua voz falhava devido às lágrimas, e ele parecia claramente transtornado, transmitindo um profundo desespero. Colby indicou que estava em sua residência, em Hayes, Kansas, e pediu ajuda imediata. Quando socorristas e a polícia chegaram à cena, encontraram Kristen deitada na cama, vestindo apenas roupas íntimas, algo incomum para uma vítima de suicídio, especialmente levando em consideração o comportamento e histórico dela. Ela apresentava um ferimento de bala no queixo, sugerindo o uso de um revólver. A arma estava repousando sobre seu estômago, colocada de forma peculiar. O fato de a arma estar exatamente sobre seu abdômen, em vez de ser deixada de lado, gerou as primeiras suspeitas de que algo estava errado. Os paramédicos que chegaram ao local notaram que Kristen ainda mostrava sinais vitais,
o que gerou uma breve esperança de que ela pudesse ser salva. Ela foi rapidamente transferida para a sala de estar, onde tentaram realizar a ressuscitação cardiopulmonar com urgência, mas todos os esforços foram em vão, e Kristen foi declarada morta logo após. O sargento Brandon Hauptmann informou a Kolbe sobre o falecimento de sua esposa. Sua reação foi de choro e desespero. Após a morte de Kristen, os investigadores começaram a ouvir os tios dela em busca de informações adicionais que pudessem ajudar a esclarecer os acontecimentos. Os tios de Kristen foram enfáticos ao relatar que Kolbe sempre teve um comportamento controlador. Eles disseram que, em muitas situações, ele ficava irritado se Kristen não respondesse imediatamente às suas mensagens ou chamadas, o que começava a gerar um certo isolamento entre ela e as pessoas mais próximas. Esse comportamento de Kolbe foi notado como um ponto de tensão no relacionamento deles, e os tios de Kristen acreditavam que isso havia começado a afetá-la profundamente, minando sua confiança e liberdade. Além disso, os tios mencionaram que Kristen estava cheia de planos para o futuro, o que contrastava fortemente com a ideia de que ela pudesse ter se suicidado. Ela estava especialmente empolgada com a ideia de abrir um negócio de hospedagem para animais, um projeto que ela sonhava realizar há muito tempo. Esse tipo de planejamento para o futuro e a alegria com a qual ela falava sobre seus projetos, em particular seu amor pelos animais e seu desejo de ajudar outros através de seu negócio, mostrava uma jovem cheia de esperança e expectativas para os próximos anos. Quando o legista fez a primeira análise sobre o corpo, ele concluiu que a causa da morte de Kristen foi de fato suicídio, com base na posição da arma e no ferimento encontrado. Essa conclusão foi inicialmente aceita, mesmo com muitas dúvidas. Apesar das inconsistências, o caso foi oficialmente encerrado em novembro de 2019, com a conclusão de suicídio. A decisão de arquivar o caso foi tomada com base nas evidências limitadas disponíveis naquele momento. Em 2021, após uma imensa pressão da família de Kristen, especialmente de seus tios Brent e Dellen, que sempre acreditaram que ela não teria se suicidado, o caso foi reaberto. A família de Kristen sabia que ela era uma pessoa cheia de planos para o futuro, o que tornava incongruente a ideia de que ela teria decidido acabar com sua própria vida. Eles continuaram a questionar a versão apresentada por Kolbe, apontando que Kristen, com seus projetos e sonhos, não se encaixava no perfil de alguém que cometeria suicídio. Com a reabertura do caso, o promotor Robert Anderson, que assumiu a investigação em janeiro de 2021, revisou as evidências e rapidamente identificou inconsistências nas conclusões anteriores. Ele acreditava que a investigação inicial havia sido precipitada e que o suicídio de Kristen, como havia sido determinado, não era a explicação mais plausível. A partir disso, a polícia revisitou todos os detalhes do caso, incluindo os depoimentos de Kolbe, e as novas descobertas começaram a pintar um quadro muito diferente. Uma das primeiras e mais cruciais evidências encontradas foi o comportamento de Kolbe, que havia passado despercebido na primeira investigação. Ele se mostrou desconectado da gravidade da situação logo após a morte de Kristen. Quando os paramédicos tentavam reanimar Kristen, Kolbe estava fora de casa, conversando calmamente sobre videogames com um policial. Essa postura era completamente incompatível com a gravidade do ocorrido. Sua atitude aparentemente despreocupada levantou dúvidas sobre sua sinceridade e motivou a polícia a olhar mais de perto para suas ações após o incidente. Em 21 de outubro de 2019, antes da morte de Kristen, ele fez uma pesquisa sobre o seguro de vida de Kristen. Quando a polícia investigou o local de trabalho de Kristen, ficou claro que ela estava no Walmart durante o período em que Kolbe afirmou que ela havia feito essa pesquisa. Isso criou uma contradição importante, já que Kristen não teria feito essa pesquisa se estivesse no trabalho, o que indicava uma tentativa de Kolbe de esconder sua intenção de lucrar com a morte de sua esposa. Quando os investigadores reanalisaram a casa de Kristen e Kolbe, notaram detalhes que não haviam sido devidamente considerados anteriormente. Por exemplo, Kristen havia preparado doces para o Halloween, algo que indicava que ela estava planejando participar das festividades no dia seguinte, além de programar um alarme no celular para acordar no dia seguinte. Esses pequenos detalhes indicavam que ela estava olhando para o futuro, algo que seria contraditório com a ideia de suicídio, pois alguém que planeja tirar a própria vida provavelmente não se preocuparia com esses tipos de detalhes. A posição do corpo de Kristen e o tipo de arma encontrada sobre ela também levantaram mais questões. Considerando o tamanho e a dificuldade de manuseio de um revólver .357, a cena parecia não ser compatível com o suicídio. A arma estava deitada sobre o estômago de Kristen, o que parecia uma tentativa de simular um suicídio, mas a posição não fazia sentido se fosse realmente ela quem tivesse disparado, sugerindo que outro alguém poderia estar envolvido. Além disso,
O comportamento de Kolbe nas semanas que antecederam a morte de Kristen começou a ser mais minuciosamente analisado. A polícia reexaminou os registros de suas conversas com Kristen, incluindo mensagens de texto e e-mails, e descobriu que ele vinha controlando sua esposa de maneira cada vez mais intensa. Ele ficava irritado se ela não respondesse imediatamente às suas ligações ou mensagens, o que refletia um padrão de controle emocional e psicológico que Kristen, aos poucos, vinha tentando escapar. Esse comportamento controlador foi confirmado por amigos e familiares, que relataram episódios em que Kristen parecia desgastada e infeliz com a relação. A partir dessas evidências, a polícia começou a revisitar os depoimentos de Kolbe, especialmente a sua versão sobre o que aconteceu na noite em que Kristen morreu. Em seu depoimento inicial, Kolbe afirmou que Kristen havia se suicidado, mas à medida que mais detalhes surgiam, a versão dele parecia menos convincente. As inconsistências nas declarações de Kolbe, somadas à análise mais aprofundada do seu comportamento e das evidências coletadas, começaram a moldar uma nova teoria sobre o que realmente havia acontecido. Outro ponto que causou grande preocupação foi o fato de que, durante a investigação, ficou claro que Kolbe estava tentando proteger sua imagem e sua estabilidade financeira. O fato de ele ter pesquisado sobre o seguro de vida, somado ao seu comportamento estranho após o incidente, fez com que ele fosse visto como um suspeito de manipulação da cena do crime e possível envolvimento no homicídio. Os investigadores também descobriram que Kolbe estava tendo um relacionamento online com outra mulher, o que contradizia a imagem de um marido dedicado e amoroso que ele tentava passar. Eles trocavam mensagens íntimas e pessoais, o que indicava que ele estava vivendo uma vida dupla. Essa relação extraconjugal foi vista como um sinal de que Kolbe estava descontente com seu casamento e poderia ter um motivo para querer se livrar de Kristen. Após todas essas descobertas, a polícia começou a olhar mais atentamente para os benefícios financeiros que Kolbe recebeu após a morte de Kristen. Um dos fatores que passou a gerar uma grande preocupação foi o pagamento do seguro de vida, que ele já estava de olho antes mesmo da morte de Kristen. Kolbe, após a morte de Kristen, recebeu uma quantia substancial de dinheiro. Ele recebeu $23 mil do Walmart, onde Kristen trabalhava, e $100 mil do seguro militar, totalizando $123 mil. Esse pagamento considerável levantou dúvidas imediatas, principalmente quando se considerou o contexto da morte de Kristen e os motivos financeiros de Kolbe. Os investigadores, ao perceberem que Kolbe recebeu uma grande quantia em dinheiro após o falecimento de Kristen, começaram a investigar como ele usou esse dinheiro. O que logo se tornou evidente foi que ele gastou todo esse valor em um período de menos de 2 anos. Esse comportamento foi alarmante, pois o montante era significativo, e sua gestão financeira após o recebimento do dinheiro parecia completamente irresponsável e desconexa com o luto que alguém normalmente passaria após perder a esposa. Entre as várias despesas que Kolbe fez, uma das mais notórias foi a compra de um boneco sexual de tamanho real, no valor de $1.942. Esse gasto foi registrado e logo atraiu a atenção dos investigadores, que ficaram chocados com a escolha do item, especialmente considerando o contexto da situação e o pouco tempo que sua esposa havia morrido. O fato de Kolbe ter utilizado parte do dinheiro do seguro para comprar um item tão pessoal e desnecessário, enquanto ainda estava sendo investigado pela morte de Kristen, indicava que ele estava usando o dinheiro de uma maneira que não correspondia com a imagem de alguém que estava em luto ou tentando honrar a memória de sua esposa falecida. A maneira como ele lidou com o dinheiro do seguro foi vista como um indicativo claro de que ele estava mais interessado em buscar alívio para si mesmo, através de compras e gratificação pessoal, do que em procurar uma forma de seguir em frente após a perda de sua esposa. Essa atitude desrespeitosa em relação ao dinheiro e ao luto aumentou o peso das evidências que apontavam para Kolbe como o principal suspeito de envolvimento na morte de Kristen, sugerindo que ele poderia ter tido motivos financeiros para querer se livrar dela. Com as novas informações, incluindo o comportamento controlador de Kolbe, o comportamento desconectado da situação, a manipulação da cena do crime, o relacionamento extraconjugal e o uso do dinheiro do seguro, a polícia foi capaz de montar um cenário muito mais complexo e sombrio do que o inicialmente sugerido. Esses fatores ajudaram a direcionar a investigação para a possibilidade de homicídio, ao invés de suicídio, fazendo com que Kolbe fosse colocado no centro da investigação. Em 27 de julho de 2021, quase 2 anos após a morte de Kristen, Kolbe Trickle foi preso e acusado de homicídio premeditado e obstrução da justiça. A prisão ocorreu após um intenso período de investigação, que se aprofundou nas inconsistências e evidências que indicavam que ele estava envolvido na morte de Kristen. A polícia obteve um mandado de prisão baseado em novas evidências que haviam sido coletadas e analisadas durante a reabertura do caso. A acusação de homicídio premeditado foi fundamentada não só nas evidências físicas, mas também nas inconsistências no depoimento de Kolbe,
nas provas de que ele manipulou a cena do crime e nas suas motivações financeiras, já que ele se beneficiara do seguro de vida de Kristen. A reação de Colby à sua prisão foi calma, mas ele parecia visivelmente perturbado. Ele não demonstrou o tipo de arrependimento ou desespero que se poderia esperar de alguém acusado de ser responsável pela morte de sua esposa. Quando foi preso, ele não fez nenhuma tentativa de resistir, mas sua atitude fria e distante continuou a ser uma característica de seu comportamento durante os interrogatórios subsequentes. Durante o depoimento pós-prisão, Colby manteve sua versão de que Kristen havia se suicidado, insistindo que ele não tinha nenhum envolvimento na morte dela. No entanto, os investigadores estavam cientes das inconsistências de sua história e das evidências contra ele, e isso foi evidenciado em seu comportamento durante o interrogatório. Ele tentou minimizar sua responsabilidade, mas a pressão das provas circunstanciais começou a enfraquecer sua defesa. Colby foi representado por um advogado defensor, que tentou argumentar que Kristen sofria de depressão e que sua morte foi um suicídio. No entanto, a defesa de Colby foi minada pela crescente quantidade de evidências que os promotores apresentaram. A defesa tentou criar uma narrativa em que Kristen, mesmo com todos os seus planos para o futuro, tinha motivos internos não conhecidos para tirar a própria vida, mas as provas indicavam uma história bem diferente. Após sua prisão, Colby foi colocado em custódia, onde permaneceu enquanto aguardava o julgamento. Ele passou esse tempo na prisão do condado de Ellis, em Kansas, aguardando a data do julgamento. Durante esse período, Colby permaneceu relativamente calmo, mas isolado, e não teve muitos contatos com os outros prisioneiros. Seu advogado tentou negociar um acordo, mas as evidências contra ele eram fortes demais para qualquer possibilidade de uma defesa eficaz. Ele passou o tempo aguardando em um ambiente de crescente pressão, com as evidências apontando cada vez mais para sua responsabilidade na morte de Kristen. O julgamento de Colby Trickle começou em setembro de 2023, após 2 anos de investigações intensas e uma reabertura do caso que trouxe à tona uma série de evidências contundentes contra ele. Durante o processo, o promotor fez questão de apresentar todos os detalhes que demonstravam que a morte de Kristen não foi um suicídio, como Colby insistia, mas sim um homicídio cuidadosamente planejado e executado. A defesa de Colby tentou argumentar que Kristen havia se suicidado devido a uma depressão não diagnosticada, apontando que ela poderia ter ficado emocionalmente fragilizada devido ao relacionamento conturbado com Colby. Eles tentaram mostrar que, apesar dos sinais de controle excessivo de Colby, Kristen ainda poderia ter tomado a decisão de acabar com sua vida, mas isso foi prontamente refutado com os planos de Kristen para o futuro e a preparação do Halloween. A reconstrução mostrou claramente que a posição do corpo de Kristen e os detalhes da cena não eram compatíveis com o suicídio. A posição do corpo de Kristen, com a arma sobre seu estômago, foi considerada suspeita pelos especialistas forenses. Um revólver .357 é uma arma pesada e difícil de manusear, especialmente para uma pessoa de pequena estatura como Kristen. De acordo com o detetive Burkholder, a posição da arma e do corpo não era compatível com o suicídio. A arma estava deitada sobre o estômago de Kristen, o que parecia uma tentativa de simular um suicídio, mas a posição não fazia sentido se fosse realmente ela quem tivesse disparado. A reconstrução sugeriu que Kristen estava provavelmente dormindo quando foi morta, com Colby atirando nela enquanto ela estava vulnerável, e depois posicionando a arma de forma a simular um suicídio. No fim do julgamento, o júri deliberou por um curto período antes de chegar a um veredicto unânime. Colby Trickle foi condenado por homicídio premeditado em primeiro grau e obstrução da justiça, sendo sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O júri considerou que as evidências de premeditação e manipulação da cena do crime eram claras e irrefutáveis. A sentença foi recebida com grande emoção pela família de Kristen. Seus tios, Brent e Dellen, que haviam pressionado por anos pela reabertura do caso, sentiram finalmente que a justiça havia sido feita. Durante o julgamento, eles estavam presentes todos os dias, ouvindo atentamente as evidências e buscando a verdade. Eles sempre acreditaram que Kristen não teria cometido suicídio, e a condenação de Colby foi uma grande vitória para eles, embora a dor pela perda de Kristen nunca desaparecesse. A justiça foi finalmente alcançada, mas a família sabia que a vida de Kristen jamais seria devolvida. Após a condenação de Colby Trickle, a defesa rapidamente apelou da sentença, buscando reverter a decisão do júri. Os advogados de Colby argumentaram que o julgamento havia sido influenciado por uma interpretação errada das evidências e que havia falhas no processo que comprometeram a imparcialidade do tribunal. Eles alegaram que as evidências apresentadas durante o julgamento não eram suficientes para justificar uma condenação por homicídio premeditado,
e pediram uma revisão do caso, com a possibilidade de um novo julgamento ou uma redução da sentença. Um dos principais pontos levantados na apelação foi a reconstrução do crime. A defesa argumentou que as conclusões dos especialistas forenses sobre a cena do crime haviam sido mal interpretadas e que a posição da arma e do corpo de Kristen não indicava, de forma conclusiva, que a morte tivesse sido um homicídio. Eles também questionaram a conclusão do promotor de que Kolbe manipulou a cena do crime para parecer um suicídio, alegando que isso era uma suposição e não uma prova irrefutável. Além disso, a defesa tentou argumentar que o comportamento financeiro de Kolbe, como o gasto com o dinheiro do seguro, não deveria ser visto como uma evidência conclusiva de culpa, mas sim como um reflexo de uma pessoa que estava lidando com uma perda emocional difícil. Kolbe sempre manteve sua versão de que Kristen cometeu suicídio, e sua defesa alegou que ele estava em choque e não havia lidado adequadamente com a tragédia, mas isso não deveria ser considerado como um indício de culpa. No entanto, a apelação não foi bem sucedida. O Tribunal de Apelação revisou as alegações da defesa e as evidências apresentadas durante o julgamento. Após uma análise cuidadosa, os juízes determinaram que a condenação estava correta, pois as provas de premeditação e manipulação da cena do crime eram claras e consistentes. A inconsistência nas declarações de Kolbe, combinada com as evidências físicas e comportamentais, mostrou um padrão de culpabilidade que não poderia ser ignorado. A apelação foi rejeitada, e a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional foi mantida.